meus amigos, minhas amigas, estamos de volta com o nosso momento compartilhar. Sempre uma alegria poder retornar com vocês aí, nesses momentos de reflexão, de estudo e meditação, compartilhando com vocês trabalhos que nós fazemos em pequenos grupos dentro da nossa comunidade. Por exemplo, o trabalho de hoje é o trabalho que nós realizamos com um grupo de servas dentro da comunidade, dentro da proposta de reflexão daquele grupo. E nós compartilhamos então com toda a comunidade o trabalho que foi feito lá. E hoje a gente tem a oportunidade então de retornar aos conteúdos do material das servas, que é do livro sobre a singularidade de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão que aborda a presença de Deus como consolador, aquele que consola, aquele que está sempre presente aí na nossa caminhada, certo? Sejam bem-vindos para esse momento. Nós vamos então ao nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado pela Tua presença em nossa vida, obrigado pela Tua consolação, obrigado pela verdade que Tu revelas a cada um de nós, obrigado por estar sempre disponível para todos nós, para nos acolher em nossas debilidades e nossas fragilidades. Pedimos perdão por todos os nossos pecados e pedimos que Tu mantenhas sempre Teu olhar voltado para nós e a Tua mão estendida sobre todos nós. Pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Então, como eu havia falado para vocês, nosso tema está baseado lá no livro sobre a singularidade de Deus, que aborda hoje o texto de Isaías, capítulo 51, versículo 12. E aí a gente vai puxando esta palavra, que tem por centro a consolação, o ministério da consolação, como Deus consola a cada um de nós e como nós buscamos também esse exercício de consolar as pessoas com quem nós convivemos. Eu sou aquele que os consola, é o texto de Isaías. Primeiro nós queremos então refletir um pouco com você sobre a necessidade de consolação. Quando é que nós necessitamos de consolação? E aí você pode buscar a sua própria resposta. Quais são as situações da sua vida em que você procura ou que você precisa de consolação, tanto da parte de Deus quanto da parte das pessoas com quem você convive. Talvez você já tenha encontrado alguma resposta pessoal, né? Essas questões são bem pessoais. Depois também quero convidar você a pensar, uma vez que você recebe, que nós recebemos a consolação, nós temos a parte de Deus como um presente, quando que nós podemos oferecer esta consolação? Quando que a gente tem a sensibilidade de perceber que alguém está precisando da nossa consolação. Quais são esses episódios, quais são essas circunstâncias em que nós percebemos, né, a necessidade de estarmos aí disponíveis, de estarmos atentos, de estarmos com o coração aberto para a consolação também. Vamos buscando essas respostas pessoais aí, tá? A gente vai ver que existe um texto em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 11, que fala sobre este ministério, que nós podemos chamar de Ministério da Consolação. Compartilhando com vocês o texto, ele diz o seguinte: Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições do que nós. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam a ajuda da salvação e salvação. Se somos ajudados, então vocês também recebem as forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que nós temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte dos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar.
enquanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. O texto é rico desse conteúdo do Ministério da Consolação. Então, o apóstolo Paulo, ele fala muito claramente sobre esse exercício, né? E quanto que isso é importante, quanto que isso é bom, exatamente por existirem momentos em que nós não temos outra alternativa a não sermos consolados pelas pessoas que nos amam, pelas pessoas que nos conhecem, pelas pessoas que se lembram de nós, pelas pessoas que nos respeitam. Nós somos lembrados por elas, nas nossas orações, nas orações delas, nas preocupações que elas têm conosco, e esse é o Ministério da Consolação. Então, vamos andando por esse caminho aí. Pensando sobre esse ministério, vamos entender que nós somos consolados por Deus para nos tornarmos consoladores na vida das outras pessoas. Esse é um dos propósitos da consolação. Então, o nosso ministério se dá em função daquilo que nós mesmos recebemos da parte de Deus. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba entrando numa onda ou numa atitude de julgamento das ações de Deus. Às vezes, quando a gente tem esse convite, dependendo do que está acontecendo conosco, é comum a gente ouvir pessoas falando, mas por que Deus age assim? Mas por que Deus permitiu? Eu não acredito que Deus está deixando isso acontecer na minha vida. Mas o que eu fiz para Deus me tratar dessa forma? Né? A gente acaba julgando as ações de Deus. Se Deus é bom, às vezes é porque tudo está indo muito bem na nossa vida. Deus também pode ser visto como culpado quando as coisas vão mal na nossa vida. E esse exercício a gente também tem, a gente acaba fazendo, né? E precisamos ter um pouco de cuidado quanto a isso, porque isso pode nos conduzir a confusões, isso pode nos confundir, nos levar a equívocos em relação àquilo que está acontecendo, em relação àquilo que Deus permite acontecer na nossa vida e até sobre o cuidado que Deus tem conosco. O importante é a gente ter a compreensão que, na verdade, o nosso Deus é um Deus de bondade e de amor e que Ele não muda. Hebreus diz lá, no capítulo 13, versículo 8, Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Apocalipse 21:16, Deus é o alfa e o ômega, o começo e o fim, o primeiro e o último. Essa constância de Deus, né? A gente precisa ter em mente quando a gente está pensando em Deus, na sua fidelidade. Deus é fiel. Deus constantemente está olhando por nós. Deus não muda no que diz respeito a nos cuidar e nos atender em nossas necessidades. E essa visão a gente não pode perder. Esse conceito bíblico, ele é muito importante que a gente tenha isso claro na nossa cabeça. O que acontece muitas vezes é que a gente não enxerga Deus. Né? Não é que Ele deixou de estar perto da gente, é que a gente não enxerga. Dependendo muito dessas situações que a gente vive. Né? Por exemplo, enumeradas aqui, nas dores, né? Nas angústias, nos sofrimentos, nas desilusões e decepções, nas traições, nas violências, nas atrocidades e maldades, nos ataques de raiva e de ódio, nas injustiças, abusos, desrespeitos. Às vezes, em meio a estas circunstâncias, fica difícil a gente enxergar Deus aí no meio. Às vezes essas coisas são muito, muito cruéis, nos abalam muito, são muito severas. E a gente acaba perdendo a noção de que Deus ainda está conosco, de que Deus ainda está olhando por nós, que Deus ainda está presente ali no meio de todas aquelas coisas que estão acontecendo desse contexto, às vezes totalmente desfavorável ao nosso bem-estar. Né? Isso é o que muitas vezes acontece. Nessas circunstâncias, às vezes a gente não consegue nem fazer uma oração, não consegue nem lembrar, né, de que ainda existe um Deus que é bom, que está olhando por nós. O sofrimento é grande, que o que toma conta na cabeça da gente é o desgosto, ou o medo, ou a aflição, ou qualquer outro tipo de sentimento diferente daquele sentimento de fé, de paciência, de confiança, de esperança em Deus. Né? É normal que isso aconteça. E aí a gente precisa perguntar então para a gente mesmo, o que está se passando? É importante ter isso na mente, né? O que realmente está nos deixando assim? O que te deixa inseguro? O que te desestabiliza? O que é que você sente quando você está sozinho? O que é que está te assustando mais? É importante a gente saber o nome das coisas que estão acontecendo conosco, porque a consolação, ela é uma atitude pontuada, e especificamente pontuada. Deus vai ao ponto.
A consolação não é algo que Deus atira por cima das pessoas, que cai sobre todos como um lençol. A consolação é um ato cirúrgico da atenção de Deus. Vai lá naquele ponto que a gente realmente está necessitado. E se nós não temos clareza do que nós necessitamos, então às vezes a gente não sabe nem como trazer isso diante de Deus. Então, se existirem situações na sua vida assim, em que você esteja envolvido em situações que te desestabilizam, é importante que você procure identificar o que você realmente está sentindo naquele momento e peça algo para Deus direcionado para isso que você está sentindo. Ao nome, que nome se dá para aquilo que você está sentindo? Então vai lá e pede aquilo especificamente para Deus. E não simplesmente assim, tipo, eu estou mal, eu estou muito mal, eu estou muito ruim, eu não sei o que está se passando, eu não sei o que está sentindo. Tenta identificar, procure identificar, tenta achar um nome para isso. E vai então mais detalhadamente à busca da ajuda. Busca Deus assim, nesse sentido que quando você encontrar o nome do que você está sentindo, você já tem meio caminho andado, né, no processo de cura e de libertação daquilo que está se passando contigo. Senão as coisas ficam muito confusas, muito grandes, muito difíceis de serem entendidas até. E talvez bem difíceis de serem resolvidas também. Então essa paciência, essa arte, né, de ir buscar o verdadeiro acontecimento, o que a gente realmente sente, pode ser altamente terapêutico também na busca da ajuda com Deus. Por exemplo, medo. Né? Medo é algo que pode ter muitas razões. Do que você tem medo? Tem medo de fenômenos da natureza? Tem gente que tem medo de chuva, de vento, de tempestade. Tem medo de doenças? Tem medo de atitudes de violência, de guerra, de conflito? Qual é que é o teu medo? Do que você está sentindo medo? O medo pode ser uma coisa muito grande, mas tenta identificar qual é o motivo do teu medo. O que é que está acontecendo? Onde é que está o centro daquilo que você está sentindo? E aí você vai buscar a consolação. E quando você busca essa consolação, você vai ver que Deus ele pode agir de duas formas. Não? Uma é a consolação e a outra é a libertação. Ou seja, a consolação é aquela companhia que Deus te oferece para atravessar o problema, para enfrentar o problema. Nem sempre Deus vai te libertar daquilo que está acontecendo, mas Ele vai te acompanhar. O apóstolo Paulo sentiu muito isso e ele fala sobre isso também nos textos bíblicos, quando ele tem um problema, uma dificuldade que na verdade não se tem um nome específico, a gente não sabe disso. Paulo talvez sabia muito bem o que era, né? Mas ele não escreveu isso, não deixou claro, mas ele chama isso de espinho na carne. Né? Nós só sabemos isso com toda certeza. Existem especulações do que poderia ser esse espinho na carne, mas a Bíblia não fala especificamente. Então, o apóstolo Paulo pede para Deus livrar ele desse espinho na carne. E Deus diz para Paulo, a minha graça te basta. Não vou levar você, não vou tirar esse espinho da tua carne. Não vou tirar esse teu problema, eu vou te acompanhar. Eu vou te ajudar, vou te dar força para você lidar com ele, para você vencer ele. E eu vou te tornar forte nesse momento. Nesse texto de Coríntios a gente viu isso lá. Né? Que Deus ele se põe à disposição para trilhar conosco, né, aquele problema, aquela dificuldade. A consolação é quando Deus age através de algo, através de alguém também ao nosso lado. Às vezes Deus coloca pessoas ao nosso lado. Do nada surge uma pessoa que traz uma palavra extremamente importante para a gente. Uma pessoa que se coloca ao nosso lado, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos envolve com seu cuidado. Assim como aquele samaritano que estava lá na beira do caminho, daqui a pouco apareceu dois que passa, não dá bola, né? Faz de conta que não vê, não dá importância, e daí vem um outro lá que te olha, que para, que te cuide, que faz tudo que pode fazer. São pessoas assim, tipo anjos, que Deus coloca no caminho da gente para nos consolar, para nos ajudar a levantar, para nos ajudar a caminhar, para diminuir nossas dores, nossos sentimentos, que podem ser às vezes terríveis, né? E Deus está ali sempre do nosso lado. A libertação é quando Deus age direto na nossa vida. Ele vai lá e tira aquele problema. Você pede e Deus tira logo. Acabou. Como tomou um remédio, acabou a dor. Né? Mas tem dores que não saem tão rápido assim. Precisam ser entendidas, precisam ser assimiladas, precisam ser absorvidas. E Deus vai estar do teu lado para isso. O Ministério da Consolação tem essas duas formas de ele acontecer na nossa vida. Então, tenhamos paciência. Não pelo fato de a gente de repente não ser atendido na hora, é que Deus está indiferente conosco. Não funciona assim.
Deus pode estar atendendo sim, só que não talvez daquele jeito que a gente imagina. Tá? Então vamos tentar entender essa linguagem bíblica da consolação. Por exemplo, quando Isaías usa essa palavra consolação, lá no hebraico tem um sentido, diz lá, um sentido mais amplo e forte do que nas línguas latinas. Na língua hebraica tem um sentido mais definido. Muito mais do que animar alguém abatido. Expressa uma ação eficaz de conseguir com que desapareçam os motivos do seu abatimento. É assim que Deus vem agindo na vida da gente. Nesse sentido, consolar é tão somente acompanhar, não é tão somente acompanhar, senão também inclui a ação de dar esperança, uma esperança fundada, capaz de produzir uma mudança radical no estado de ânimo da pessoa. Essa é a ação de Deus. Deus está aí para nos ajudar. Ele nos acompanha, Ele nos ajuda, Ele nos dá esperança. Esse é o significado de eu sou o Deus da consolação. O significado da palavra consolar na língua que Deus está falando é tudo isso, todo esse conteúdo aí. Os resultados da consolação, eles são bem importantes, né? É muito agradável o resultado dessa presença de Deus e da forma de Deus agir na nossa vida. A alegria. A alegria não começa quando acabam as dores. A alegria é uma ação, uma opção de vida, expressando a confiança em Deus, que torna possível enfrentar o sofrimento com esperança. A alegria não suprime o sofrimento, mas lhe dá sentido. A alegria não desconhece o sofrimento, senão que o enfrenta com confiança. E Deus gera essa alegria para que a gente possa enfrentar com confiança aquilo que está nos desestabilizando. Esta é a ação consoladora de Deus, é o resultado da presença de Deus na nossa vida. Deus vai proporcionar também este elemento aí na nossa vida. E Deus também vai nos dar muita força, muita energia com a sua presença. E aí nós podemos entender também o uso da palavra consolação, o verbo consolar, apontando por uma profundidade imensa, né, da presença de Deus, o significado da presença de Deus. Diz ele, revela um tipo de proximidade e comunhão com o outro, capaz de transmitir compreensão, alento, acolhida, impulso, ou seja, uma transmissão de energia que desperte na outra pessoa as suas próprias capacidades de reação diante da situação de tristeza, do fracasso, do desespero e do sofrimento. Então, essa presença de Deus, essa consolação tem esse significado, de despertar em nós essa habilidade de lidar com aquilo que nós temos que lidar, seja com tristeza, seja com dor, seja com alegria. Deus nos ensina a lidar e nos dá forças para lidar também. Esse é o ministério da consolação da parte de Deus. Consolação promove mudanças na vida da gente. Então diz ali também, consolação e consolar são a linguagem e ação de Deus no ser humano. Comunicação do Criador com a criatura, iniciativa de Deus que, quando é recebida com agradecimento e pureza, isto é, como dom gratuito e como escuta disponível, nunca deixa a pessoa consolada no mesmo lugar e situação onde ela estava antes. Ou seja, quando a gente abre o coração para Deus nos consolar, vai haver mudança. Nós nunca vamos sair e voltar no mesmo lugar que nós estávamos antes, porque a presença de Deus, a ação de Deus, a consolação de Deus, ela nos tira de uma condição, nos leva para outra condição de mais conforto, provoca mudanças em nossa vida. Então precisamos estar atentos também da onde a gente sai e aonde Deus nos coloca, quando a gente busca essa presença de Deus aí. Isso tudo é efeito da consolação. Deus então também tem um alerta sobre isso, né? Que a gente possa fazer isso entre nós, mas nunca no sentido de tirar Deus da jogada. Às vezes acontece, né, das pessoas assim escolherem uma pessoa para ser o consolador. E só quando aquela pessoa diz alguma coisa é que tem valor. Ou então quando aquela pessoa tem que ser invocada, ela tem que estar ali presente, ela tem que ali fazer aquela prece, ela tem que colocar a mão na gente, como se fosse um curandeiro, né? Essa presença física da pessoa como aquela que traz a consolação, como aquela que resolve os nossos problemas. Tem que ser benzido por aquela pessoa, tem que ser tocado, ungido por aquela pessoa específica, aquela pessoa tem o poder. Às vezes acontece isso entre nós, né? Tem lá um padre, tem lá um pastor, tem lá um amigo, tem lá um profeta, tem lá um sacerdote, tem lá alguém que é o cara que vem, que ele que põe a mão e que ele que resolve. Cuida com isso, né? Jamais podemos substituir Deus. O ministério da consolação é de Deus, a ação de Deus na nossa vida, e não uma ação humana. Veja como está escrito lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito aquele que confia no ser humano,
no sentido de fazer dele o seu braço direito e o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Você não precisa mais de Deus, você quer só aquela pessoa, só quando aquela pessoa vem que você se sente atendida, né? Então é importante a gente ter a ideia de amar uns aos outros, como é o mandamento divino, de cuidarmos uns dos outros, de orarmos uns pelos outros, de visitarmos uns pelos outros, de levarmos uma palavra um ao outro. Esse exercício é o que Deus espera de nós. Porém, jamais substituir isto pela presença de Deus. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Hoje a gente vê que Deus nos oferece muitos recursos para a consolação existir na nossa vida, ou seja, a ação protetora de Deus existir na nossa vida. Deus, né, nos deixou aí com a habilidade de fazer previsões. Tem muitas pessoas que fazem previsões muito acertadas, né? Por exemplo, previsão de tempo, previsão de problemas, previsão de dificuldades, né? Não são os feiticeiros e agoureiros que a gente está falando, mas de pessoas que estudam fenômenos do tempo, por exemplo, prever uma tempestade, né? Prever um fenômeno da natureza lá, uma enchente, uma inundação, uma ventania. Isso pode ser uma parte do Ministério da Consolação e avisa as pessoas, olha, vai acontecer isso, então se cuidem aí para proteger vidas, né? Então pessoas usam seus conhecimentos, as tecnologias que Deus deixou à nossa disposição. Muitas pessoas usam as tecnologias para fazerem essas previsões que protegem pessoas, que protegem gente, né? Estudos e pesquisas, a ciência está aí a nos proteger. Nós passamos aí agora por uma pandemia, né, muito forte, em que de uma forma maravilhosa a ciência revelou seu conhecimento, fez investimentos altíssimos e pesquisou até descobrir uma forma de nos proteger. Estamos protegidos, isso é o Ministério da Consolação. Não estamos à deriva, né, de uma epidemia que está simplesmente matando. A ciência achou formas de lidar com isso e emprestou o seu conhecimento e também as fórmulas descobertas para que nós ficássemos protegidos. Tudo isso está dentro da ideia de cuidado humano, né? Pessoas que olham para a humanidade dos outros, pessoas que se importam com a humanidade dos outros, pessoas que se sensibilizam com a humanidade dos outros, com as dores e sofrimentos alheios e exercem o seu ministério de consolação, exercem a sua ação que está ao seu alcance para proteger pessoas, né? Isso que é o que Deus espera que a gente faça, né? Deus põe as últimas consequências para nos proteger da morte e da condenação eterna. E assim Ele espera que a gente também possa fazer coisas para proteger pessoas dentro do mundo, né? Tem coisas que a gente precisa entender e tem coisas que a gente precisa aceitar. Tem coisas que não tem como a gente se livrar. Não existe forma. Então a gente precisa entender como elas funcionam. E às vezes a gente precisa pedir isso para Deus. Às vezes Deus não vai nos tirar o problema da vida, mas Ele vai nos ajudar a entender para que serve. Nem sempre nós vamos ter a resposta do porquê que isto é assim. Mas sempre Deus nos dará a ideia de para que isto serve. Aonde que vamos chegar com isso? O que precisamos aprender com isto? E dentro do Ministério da Consolação de Deus tem essa nuance também, né? De nem sempre a gente está capaz de entender todas as coisas, né? Mas às vezes a gente precisa ter essa disponibilidade de aceitar, mesmo sem entender, e que a gente possa dizer então, como disse Jesus, nos ensinou a dizer, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha, mas a tua vontade seja feita, né? Isto é a aceitação, às vezes passa por aí. Importante a gente exercer o Ministério da Consolação entre os vivos, né? Aqui tem um alerta aí sobre pessoas que buscam essa consolação nos que já morreram, né? E precisam ter uma visão daqueles que já morreram, uma revelação, uma mensagem, alguma fala de alguém que venha do além, que traga essa mensagem, que traga essa comunicação, que traga essa verdade de lá, do mundo dos mortos para cá. Não, o Ministério da Consolação é entre os vivos. Está muito claro isso em Levítico, capítulo 19, versículo 31, que diz: não procurem ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então esse é um alerta importante que Deus nos dá. Consolemos-nos uns aos outros, mas enquanto estamos vivos. Depois que morreu, morreu. Isso já não pertence mais a nós. Esse mundo dos mortos não pertence mais a nós. Nós não temos como visitá-los e eles não têm como nos visitar. A palavra de Deus é muito clara, né? E deixa claro que isso não é uma coisa que não devia ser buscada. A gente tem as promessas de Deus, promessas muito, muito bonitas, por exemplo, como essa do Salmo 50:15, em que Deus diz claramente, né? Invoca-me no dia da angústia,
Eu o livrarei e você me glorificará. Eu vou estar aí para te consolar. Me busca, me fala. Conversa comigo sobre o que você está sentindo, sobre o que você tem. Eu vou livrar você. Você vai se alegrar e você vai me glorificar, porque eu vou fazer aquilo que você precisa. Olha, aqui também nós temos essa ideia dessa disponibilidade de Deus. Nós temos um Deus absolutamente disponível, pronto para atuar a nosso favor, pronto para nos entender, para nos acolher e para nos socorrer. Então, cabe a nós agora pedirmos me ajuda. É o que Deus espera de cada um de nós. E Ele estará pronto para nos atender. Então essa é a nossa reflexão aí. Obrigado por estarmos juntos, obrigado por estarmos aí sintonizados e compartilhando este momento de consolação também para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, uma alegria estar com vocês. Deus permita que cada um possa encontrar sempre essa consolação em todos os seus caminhos. Próxima quarta-feira a gente está aí de volta, tá bem? Tchau, tchau.